Olá, tudo bem? Então, estou aqui, professor Guilherme Freitas, para conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa unidade curricular Perícia Contábil e Arbitragem. Então, como vimos aí, o material que foi disponibilizado, nós começamos a falar aí mais com veemência aos aspectos normativos da perícia contábil. Então, primeiramente, já vou começar a apresentar o material para que a gente converse um pouquinho sobre ele, né? Então, eu vou fazer aqui a apresentação do material e logo após a gente vai conversando e tirando as dúvidas aí acerca do conteúdo, tá bom? Nós temos aqui, então, Deixa eu colocar aqui na apresentação, só um minuto. Então está aí o material, já está apresentando, tá? Nós iniciamos com exercícios, nós trabalhamos aí os aspectos metodológicos da perícia, primeiramente como o profissional perito. Então, diante disso, passamos aí a vocês também a norma, para vocês já irem tendo o contato com esse material, cujo até então vocês não tiveram. Então, diante, né, de posse desse material, a gente consegue aí resolver algumas questões que eu disponibilizei e vou corrigi-las agora, tá certo? Então está aí. Veja bem, nesse primeiro momento, nós iniciaremos diferenciando de uma vez por todas perícia de auditoria, né, que por muitas vezes nos ocorre aí em dúvidas do que um abrange, qual que é a diferença entre esses dois ramos da contabilidade, né? Então, preliminarmente, nós começaremos por diferenciar perícia de auditoria. Então, eu vou dizer o aspecto, depois eu digo esse aspecto em relação à perícia e esse aspecto em relação à auditoria. Comecemos aí pela abrangência, o aspecto abrangência. Na perícia, surge para identificar um fato específico. Como vimos aí em sala de aula, a perícia ela existe para poder auxiliar o judiciário, na pessoa do magistrado, na pessoa do juiz, a poder tomar decisões, né? Tomar decisões é um fato específico, em uma lide, né? Vimos até agora lide judicial, mas as contendas elas ocorrem também no âmbito social, no âmbito civil, e mais à frente a gente vai entender o papel do perito aí também na perícia extrajudicial. Inicialmente, então, quando a gente fala de abrangência, a perícia ela surge para identificar um fato específico, que é esse fato que foi levado aí em discussão, seja judicialmente ou extrajudicial. Já a auditoria ela é mais abrangente. Mas, professor, mais abrangente em que sentido? Ela é mais abrangente porque ela envolve aspectos contábeis de uma forma em geral, né? Quando a gente fala em auditoria, nós estamos falando de uma forma genérica da auditoria das demonstrações financeiras. Então está aí para o auditor emitir opinião acerca daquelas informações contábeis, seja ela de resultado, no patrimônio, ou seja, em todos os aspectos ali econômicos e financeiros
das organizações. Então ela é muito mais abrangente, ele envolve todas as demonstrações contábeis. A perícia não, ela identifica um fato específico, que é aquele ao qual as duas partes estão litigando. Então essa é a primeira diferença entre auditoria e perícia, quando se fala no aspecto de abrangência. Perícia é identificando um fato específico, ela surge para identificar esse fato. Já a auditoria não, ela é muito mais abrangente. Quando se trata do aspecto frequência, então a gente vai dizer que a perícia ela ocorre isoladamente, Então, por que a gente diz que ela ocorre isoladamente? Porque, volto a dizer, ela está ali para poder elucidar um fato específico, aquele fato ao qual a perícia foi designada. Já a auditoria, ela é ligada à continuidade, Então ela é ligada à continuidade. Por que a gente leva para essa noção de aspecto, de frequência ligada à continuidade? Porque a auditoria está ali para poder dar mais credibilidade à informação contábil, onde o auditor ele está ali para dar a opinião dele acerca das práticas adotadas, as práticas contábeis brasileiras adotadas para a realização, para a elaboração daquelas demonstrações. Então liga à continuidade, aquele é um fato que vai permanecer, ele deu opinião sobre aquela demonstração contábil, e aquela demonstração contábil ela vai permanecer aí para toda a vida da organização. Então é ligado à continuidade. Ele vai atestar, ele vai opinar sobre aquela informação contábil, e aquilo vai valer perpetuamente, aquilo vai valer enquanto aquela organização existir, enquanto aquela informação contábil ela existir. Então, no aspecto frequência, perícia ocorre isoladamente, porque é em um fato específico, naquele fato ao qual foi identificada a necessidade de um profissional específico da área contábil, para poder ajudar a elucidar aquele caso específico. Já a auditoria não, ligado ao aspecto frequência, ela está aí interligada à continuidade, Então, essa é a diferença. Aspecto frequência, perícia ocorre isoladamente, a auditoria está ligada à continuidade da organização. No aspecto opinião, então já falamos de dois aspectos: primeiro, abrangência; segundo, frequência; terceiro, aspecto opinião. Quando se fala do aspecto opinião, a perícia ela é absoluta, necessária, ela é detalhista, ela é direta. Então ela diz o que de fato é aquele caso ao qual o perito estudou, ao qual o perito analisou. Já a auditoria, ela é relativa. Mas por que relativa? Porque ela observa aspectos mais relevantes daquele cenário, daquela informação contábil. Então, quando a gente fala em aspectos mais relevantes da informação contábil, a gente diz que a auditoria, ela trabalha quando eu falo isso está fundamentado nas normas de auditoria do Conselho Federal de Contabilidade, mas ela analisa cenários e aspectos relevantes. Então, ela trabalha com a amostragem. Então, a auditoria, a opinião do auditor é fundamentada por amostragem, por ter um cenário, um ambiente muito grande para poder analisar as informações. Ele se utiliza de estatística para poder tirar uma amostra, fazer os testes de auditoria e aí sim poder produzir ali a sua opinião acerca daqueles fatos, daqueles lançamentos contábeis. Já a perícia não, ela é detalhista, ela olha o todo, tanto é que o cenário dela é mais limitado. Então ela é um caso específico ao qual ela vai identificar dentro desse caso todos os aspectos existentes para poder dizer se é ou não é aquele fato, se
aquele assunto ao qual ele está estudando, né, para poder laudar ao final, se de fato ele aconteceu ou não. Então percebam que, em opinião, a perícia é mais absoluta, ela é detalhista. Já na auditoria, ele observa fatos relevantes. Então ele não vai olhar todo o cenário para poder identificar e dar a tua opinião. Ele vai olhar por amostragem. É um exemplo que a gente utiliza ali para ele avaliar as contas, por exemplo, uma conta patrimonial de uma empresa a gente pode dar um exemplo aí, de uma empresa de comércio varejista. Ele vai fazer a contagem daquele estoque para dizer se de fato existiu aquilo? Não, aquilo ali ele não vai fazer um inventário. O inventário quem faz é a empresa. Mas, ele vai tirar uma amostra, porque ele tem ali um cenário muito grande, de muitos produtos, variedade de produtos imensas. Então ele vai tirar uma amostra para poder verificar uma nota fiscal de entrada, para saber se de fato aquela mercadoria entrou no estoque fisicamente, e vai correr todo o processo da empresa para ver se está de acordo, né, com as normas aí de auditoria e de contabilidade, para poder ele emitir a tua opinião em cima de uma amostragem, de um fato relevante. O que na perícia, se fosse para ele periciar aquele estoque, ele ia fazer o inventário, ele ia contar todos aqueles itens do estoque para emitir um parecer e dizer ao final se de fato existia aquela quantidade de produtos ali naquela empresa. Então seria mais ou menos essa a visão aí, quando a gente trata de diferenciar perícia de auditoria sob o aspecto opinião. A opinião do perito ela é absoluta, ela é necessária, ela ser detalhista. A opinião da auditoria ela vai em aspectos mais relevantes, então ela é relativa. No quesito aspectos sobre o escopo de trabalho, a perícia ela examina a totalidade da documentação e informações envolvidas com o caso. O exemplo que eu acabei de mostrar para vocês. Então, quando a gente fala do escopo de trabalho, a perícia ela é muito mais detalhista quando se fala em documentação. O escopo do trabalho ela vai de fato examinar a totalidade daqueles documentos. Já quando a gente trata da auditoria, vai se utilizar as técnicas de amostragem, foi o que eu acabei de falar a vocês. Então, mais uma vez, observando os aspectos relevantes das demonstrações contábeis. E aí é que o auditor vai emitir a opinião acerca do que ele viu, fazendo uma relação com as normas contábeis, as políticas contábeis brasileiras, quando a gente trata de contabilidade aqui dentro do nosso país, que é o nosso caso. Por último, e não menos importante, estamos falando agora do aspecto objetivo. O objetivo da perícia é expressar por meio do laudo pericial, é ter essa expressão do perito por meio do laudo pericial. Já o objetivo da auditoria, né, é expressar sua opinião pelo parecer de auditoria. Então vejam bem, um é laudo, outro é o parecer. Professor, mas e a diferença entre laudo e parecer? Para ficar mais fácil e objetivo, entendemos o seguinte: o laudo pericial ele é mais absoluto, ele vai dizer de fato o que é, o que aconteceu ou não sobre aquele objeto que ele estava estudando. Já ao parecer de auditoria, ele vai dar a opinião dele sobre aquelas demonstrações contábeis fundamentadas aí em uma norma de contabilidade. Tanto é que no parecer de auditoria ele começa com um parágrafo lá dizendo, né, que em nossa opinião, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, concordo em todos os aspectos relevantes que esta contabilidade, essa informação contábil, ela está de acordo, né? Então, essa é a diferença. Então, já o laudo pericial, ele vai dizer
se é ou se não é, vai provar com os estudos que ele fez. Se a gente utilizar esse exemplo do estoque, ao qual eu acabei de comentar com vocês, ele vai dizer, existe de fato 500 mil lápis nesse estoque, porque nós contamos um a um e revisamos, e a metodologia utilizada foi essa, e chegamos ao final com esse valor, essa quantidade de objetos nesse estoque. Então, percebam aí o laudo pericial sendo mais absoluto sobre o estudo, e o parecer de auditoria é uma opinião dos auditores, tendo em consideração as práticas contábeis adotadas no Brasil. Então, espero que com isso, com essa conversa, a gente consiga aí diferenciar um pouco a perícia de auditoria. Perícia, um fato só. Auditoria mais abrangente, ela é mais focada na demonstração contábil como um todo. Então, se ela utiliza do todo, ela utiliza dos aspectos mais relevantes, não fica impraticável o trabalho de auditoria se ele for olhar todos os aspectos da contabilidade da empresa, das informações econômico-financeiras da empresa, e o trabalho não faria sentido, que é verificar se de fato aquela organização ela se utiliza das práticas contábeis adotadas no Brasil. Já a perícia, ela vai sobre um fato específico. Então, se ela vai somente sobre um fato, ela tem condições de ser mais detalhista, mais definida, absoluta, entendeu? E, ao final, expressar um laudo pericial sobre aquele fato específico, que não é o caso da auditoria, que vai emitir um parecer, sobre todos os aspectos relevantes das informações econômico e financeiras das organizações. Em grosso modo, o auditor ele verifica, o auditor opina com base nas práticas adotadas, práticas contábeis adotadas, e somente em cima dos aspectos mais relevantes. O que não for relevante não é levado ao parecer de auditoria. Já no laudo pericial, ele é detalhista, ele vai ver todos os fatos, porque ele está cuidando somente de um. Diferentemente da auditoria, que é muito mais abrangente. Ok? Espero que tenham entendido, espero que tenha facilitado aí a compreensão de vocês acerca da diferença de auditoria e perícia. Entrando agora na norma profissional do perito, que é a NBC PP 01, ela é a norma que vai regulamentar o profissional de perícia contábil. Então, ela é inerente ao profissional de perícia, tá? Então, como a gente pode ver aí no nosso material, o perito ele é o contador regularmente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. Mas, professor, só existe essa norma que vai falar sobre o perito contábil? Não. Mais à frente, eu fiz questão de trabalhar em outros normativos, em outros dispositivos do ordenamento jurídico brasileiro, que vai nos demonstrar essa função do perito, que outras normas, tanto no Código Civil, como no Código Comercial, antigo Código Comercial, que hoje é chamado, considerado como o direito empresarial, nós vamos ver que nessas normas, nessa legislação, também existe aí dispositivos caracterizando o profissional contábil como a pessoa designada a fazer a perícia contábil, o profissional notado de capacidade técnica para que ele consiga de fato elucidar aí os casos o qual o juiz no âmbito judicial ou o juiz arbitral no âmbito, na esfera da extrajudicial, para que consiga tomar as decisões e consiga aí ao final dizer o que de fato deve ser dito às partes e decidir sobre a causa. Então, voltando aqui à NBC PP 01, nós podemos ver que é o contador regulado. Isso está na norma, eu estou dizendo a vocês, como consta aí no nosso material, que ele lá vai dizer que é o contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade, que exerce atividade pericial de forma pessoal. Muito importante isso, gente,
porque a atividade pericial ela só pode ser exercida de forma pessoal. Então, quando eu falo de norma contábil, quando eu falo de CFC do Conselho Federal, a gente vai ver que até diverge um pouquinho de outros dispositivos no âmbito civil, do direito civil, mas quando se fala em norma contábil, perícia só pode ser de forma pessoal. O que isso quer dizer? Que uma pessoa jurídica, ainda que tenha ali o CNAE, né, o Código de Classificação de Atividade, tem o CNAE de contabilidade, ela não pode assinar o laudo pericial, e sim somente o perito. Tem que ser aquela pessoa, aquele profissional contábil habilitado para tal. Então, por isso eu faço questão de relevar aqui, né, até estou grifando, né, que para a NBC, para o CFC, a atividade pericial contábil tem que ser de forma pessoal, devendo ser um profundo conhecedor por suas qualidades e experiências da matéria periciada. Então isso faz parte, gente. O contador, o perito contador, ele tem que ser um profundo conhecedor daquela matéria, porque senão ele está incapacitado tecnicamente de exercer a perícia naquele assunto que de fato ele não tem expertise ou não denota aí qualidade suficiente, experiência suficiente para poder realizar. Então isso está na norma, gente. Isso é importante a gente saber que temos essa regra a cumprir como contador, como um perito contador. Então, ainda falando de NBC PP 01, né, essa norma profissional do perito, essa norma brasileira de contabilidade do profissional do perito, nós temos aí 3 tipos de peritos. Nós temos o perito oficial, que é o investido da função por lei, né, pertencente ao órgão especial do Estado. Então existe aquele perito que de fato ele é contratado pelo Estado e ele fica ali para produzir exclusivamente perícias para aquele Estado, ele é destinado para isso. Então é o perito oficial, tá? Existe o perito do juízo, que é o perito nomeado pelo juiz. É esse perito que a gente mais tem visto aí, que a gente mais tem trabalhado, e é o que mais a gente vai trabalhar em sala de aula, que é o perito do juízo, aquele que é nomeado pelo juiz, árbitro, autoridade pública ou privada para o exercício da perícia contábil. Então, quando nós falamos em perito do juízo, né, estamos falando daquele que o juiz nomeia, aquele perito que deixa o currículo dele lá na vara, e aí o juiz pode solicitar, né, esse perito para poder fazer ali atividade pericial para aquele determinado circunscrição judiciária. Então, quando fala em árbitro, é o extrajudicial ali no juízo arbitral, tá? E que depois nós vamos adentrar mais especificamente sobre a arbitragem. E outro tipo de perito é o chamado perito assistente ou perito contador assistente, que é aquele perito contratado e indicado pelas partes, né, em perícias contábeis. Como conversamos, né, exaustivamente, é aquele profissional, perito que é contratado pela parte para poder ali auxiliar uma parte ou outra naquela lide, né, naquele processo. Então, nós temos esses 3 tipos. Perito oficial é o do Estado, já é contratado pelo Estado, ele está aí para fazer atividades periciais, produzir perícias, né, e tem isso como uma profissão, é o perito oficial do Estado. Perito do juízo, como o próprio nome já diz, é aquele nomeado pelo juiz. E o perito assistente é o contratado pelas partes. Então, a norma vai nos tipificar os peritos contábeis, tá bom? Então, isso aí já tem que ficar bem claro para nós, estudantes de contábeis, esses 3 tipos de peritos. Agora, a gente vai estressar um pouquinho mais o assunto, porque a gente vai entender a pessoa do perito em outros dispositivos legais que não os da norma brasileira de contabilidade, para a gente entender e ter a ciência de que não somente normas contábeis definem o profissional contador como perito específico para atividades contábeis, né?
Temos lá o Decreto-Lei 9.295 de 1946. Em seu artigo 25 diz lá: são considerados trabalhos técnicos de contabilidade. Aí ele vai e envolve aqui perícia judicial ou extrajudicial, revisão de balanços de contas em geral, verificação de haveres, revisão permanente ou periódica de escritas, regulações judiciais ou extrajudiciais, de avarias grossas ou comuns, assistências aos conselhos fiscais das sociedades anônimas, quaisquer outras atribuições de natureza técnica conferidas por lei aos profissionais de contabilidade. Para quem não está tendo acesso ao material nessa outra plataforma que a gente está aqui, eu estou aqui lendo de fato o artigo 25 ali do Decreto-Lei. Então, é outro dispositivo do nosso ordenamento jurídico, dizendo, perícia judicial ou extrajudicial, quando envolve esses aspectos aí de balanço, contas, né? Assistência aos conselhos fiscais, é um trabalho técnico conferido aos profissionais de contabilidade, tá bom? Então, isso aí é em caráter mais de curiosidade para a gente entender que não somente nas normas editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade é que tem um profissional contábil como sendo profissional técnico para aí é capacitado para poder exercer a perícia contábil. Quer ver mais um pouquinho? Temos ali dentro desse decreto de lei, esse mesmo qual a gente falou, no próximo artigo, o artigo 26, dizendo lá o seguinte, vou ler aqui para vocês. Salvo direitos adquiridos ex civi, que quer dizer por força dele, né, do artigo 2º do decreto 21.033 de 1932, as atribuições definidas na linha C do artigo anterior são privativas dos contadores diplomados. O que isso quer dizer? É um artigo que vem corroborando com o outro, né? Dizendo, salvo direitos adquiridos por força do dispositivo, ele dá lá o dispositivo legal, diz tudo que está lá naquela linha C do artigo 25 são privativas de contadores diplomados, tá bom? Então, mais adiante a gente fala aí também no Código Civil, no Código de Processo Civil. Lá em seu artigo 145, ele diz lá: quando da prova de fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito, segundo o dispositivo disposto no artigo 421. E aí vem o parágrafo 1º. Os peritos serão escolhidos entre profissionais de nível universitário. Vou parar aqui. Então, quando a gente fala que o profissional contábil precisa ser bacharel em contabilidade, em ciências contábeis, ter as prerrogativas dele como contador, ou seja, na categoria contador, ele precisa ter um nível universitário. Não é somente o Conselho de Classe Contábil que diz isso. O próprio Código de Processo Civil já diz dos peritos como um todo. Tá joia? Então, é isso aí. Os peritos são escolhidos dentre profissionais de nível universitário devidamente inscritos no órgão de classe competente. Então, mais uma vez, além de ter nível universitário, precisa estar inscrito no órgão de classe. Tá joia? Então, inscrito no órgão de classe, respeitado o dispositivo do capítulo 6, seção 7ª deste código, né? Que é alguns outros aspectos que vai especificar ainda mais, né, essa inscrição nos órgãos de classe. Então, visto isso, pessoal, o que a gente pode entender? E a gente precisa entender que não somente o Conselho Federal de Contabilidade, por meio de seus editados, né, dos dispositivos legais editados por este órgão, é que vai tratar sobre o perito contábil, que vai designar sobre essa profissão, sobre essa pessoa do perito. E sim, como a gente acabou de ver um outro dispositivo legal, um decreto-lei, agora dentro do Código de Processo Civil também falando sobre os desígnios desse profissional,
né? Então, isso é interessante a gente saber. Mais adiante, a lei das SAs, na lei 6.404/76, os contadores aí que estão nos escutando têm essa norma como a base principal para o estudo, né, da profissão contábil. Lá vai estabelecer que o perito judicial é sempre pessoa física, aquilo que eu acabei de falar a vocês. Todavia, a perícia contábil extrajudicial pode ser excepcionalmente realizada por pessoa jurídica. Vamos parar aqui. Perito judicial é sempre pessoa física, ou seja, é pessoal do contador. Mas a perícia extrajudicial, anotem aí para não esquecer, a perícia extrajudicial, ela pode sim ser realizada por pessoa jurídica, excepcionalmente. Lá em seu artigo 163, vai dizer, o artigo 163 da 6.404, tá? Vai dizer, compete ao Conselho Fiscal, parágrafo 8º, Conselho Fiscal, deixa eu grifar aqui, Conselho Fiscal poderá, para apurar o fato cujo esclarecimento seja necessário ao desempenho de suas funções, formular com justificativa questões a serem respondidas por perito e solicitar à diretoria que indique para esse fim, no prazo máximo de 30 dias, 3 peritos, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas, de notório conhecimento na área em questão, entre os quais o Conselho Fiscal escolherá um, cujos honorários serão pagos pela companhia. Então ele está aqui dizendo que o artigo 163 lá da lei 6.404, quando é perícia extrajudicial, pode sim, Conselho Fiscal da organização pedir aí propostas de honorário a 3 tipos de peritos, 3 peritos diferentes, que pode permear aí entre pessoas físicas e jurídicas, desde que tenham notório conhecimento na área em questão. Perceberam? O que a gente pode tirar daqui? Perícia, somente pessoa física. Ela é de cunho pessoal do contador. Excepcionalmente, quando extrajudicial, fora do judiciário, pode-se sim, ter uma perícia efetuada aí, elaborada por pessoa jurídica, ok? Então fica aí para que vocês grifem no material para que não esqueçam, tá? Nesse último tópico, quando a gente fala da perícia complexa, tá? E aí eu vou encerrar esse bloco. Vai dizer que é aquela cuja análise de fato, coisa ou pessoa dependa de conhecimentos pertencentes a áreas diversas. O que eu termino esse bloco falando sobre a perícia complexa? Porque a gente fala muito de perito contador, obviamente é o nosso assunto, falar sobre a perícia contábil, mas ela também pode depender de outros peritos, de outras perícias. Então, quando ela depende de outras áreas que não a contábil, nós chamamos isso de uma perícia complexa. É uma perícia que depende de outras áreas, mas não estou dizendo que se trata de uma segunda perícia. Estou dizendo que é a mesma perícia contábil que esteja se fazendo, mas não depende de um único profissional da área contábil. Às vezes ela precisa de um perito, por exemplo, na área de engenharia. Se ele estiver, por exemplo, fazendo uma avaliação, para avaliar ali um quesito contábil, um quesito econômico financeiro do patrimônio de alguma pessoa, seja ela física ou jurídica, ela necessitar de um laudo pericial de um engenheiro civil, por exemplo, e precisar também de um laudo nesse mesmo caso, de um corretor de imóveis registrado pelo CRECI. Então, para que vocês entendam que dentro de uma perícia podem haver outros peritos.
não significando que se trata de uma segunda perícia, e sim de uma perícia complexa que, para o seu laudo, ao final, ele ser totalmente idôneo e necessitou de fundamentação em outros profissionais que detêm outros conhecimentos específicos, tá ok? Então, em se tratando de perícia complexa, né, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz pode nomear mais de um perito, né, e a parte pode indicar mais de um assistente técnico. Isso está lá, né, no artigo 431 do CPC. Tá joia? Então agradeço a todos neste bloco. Deixo aqui, né, a posição para que vocês tirem as dúvidas. Mandem no fórum também, ou que nós abriremos no Moodle, para que vocês tirem dúvida também acerca desse segundo bloco. Obrigado e até a próxima. Galera, aqui nós vamos continuar. Pausei mais um bloco aqui para a outra plataforma e a gente vai seguir a nossa linha aí dos nossos exercícios, tá bom? Então, partindo agora, iniciando para o nosso item importante, que eu quero que vocês gravem aí, nós vamos começar com esse primeiro tópico. Olá, tudo bem? Então, estou falando aqui com os nossos alunos na outra plataforma e a gente vai começar esse bloco com um aspecto importante, né, da perícia contábil, né, onde nós vamos enfatizar aqui que mesmo que uma perícia seja realizada por uma pessoa jurídica, o laudo sempre será a responsabilidade do perito contador, da pessoa do perito. Embora o contrato esteja com uma pessoa jurídica, né, como a gente viu que pode ser feito quando for uma perícia extrajudicial, nós temos aí que o laudo, é importante a gente saber disso, grifem aí, o laudo sempre será de responsabilidade da pessoa do perito contador, né, que o assinou, mesmo que este represente ou não um escritório de contabilidade. Tem que vir o nome dele, que o responsável é ele, quem detém a capacidade técnica é esse perito contador. Então, mais uma característica de pessoalidade do perito contador para realizar esta função, né? Então eu digo aqui ainda que um contador não pode exercer perícia contábil em estado diverso da sua jurisdição. Mais um ponto aí para a gente anotar. O que isso quer dizer? Você está registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal. Não pode exercer perícia contábil lá no Rio de Janeiro, a não ser que você retire, né, faça um atestado de capacidade técnica lá e consiga ali um registro secundário naquele estado. Então, e fazendo ali uma comunicação prévia, que hoje ela é feita de forma eletrônica, né, para o seu, com o intermédio do seu CRC de origem. Então você pode fazer isso, tá? Mas tem que avisar o seu CRC de origem, ou então tirar ali um CRC secundário lá na jurisdição onde você quer fazer a perícia, que não seja onde você está registrado originariamente, tá bom? Muito importante a gente falar sobre esse assunto. Então anotem para que não esqueçam, não se pode exercer perícia contábil em estado diverso à sua jurisdição. Então isso aí é uma característica muito importante, tá? Então, a título aí de importância também, gostaria de marcar com vocês, né, que o CNJ, né, segundo o CNJ lá, funcionário público não pode acumular a função de perito judicial, tá bom? Então, sempre quando vocês virem aí questões do ENAD, do exame de suficiência, até mesmo nas provas aí, que perguntar, né, sobre se um funcionário público ele pode acumular esses cargos, o CNJ não permite. Está lá no inciso 16º, do artigo 37 da Constituição Federal, que determina que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos
exceto para professores, técnicos e médicos. O que ele quer dizer isso? Lembra, só para a gente entender. Como perito judicial contábil, lá do judiciário, lembra daqueles 3 tipos que a gente falou de perito? Né? Perito oficial é o perito que eu estou falando aqui agora, tá, gente? Então, é o perito oficial, aquele que tem isso como profissão no judiciário. Não é o perito do juiz, não é o perito contador assistente. Tá joia? Então, aqui diz, né, um artigo da Constituição Federal, carta magna do nosso ordenamento jurídico aí, dizendo que quem pode exercer função, né, acumulação de função no funcionarismo público, só professor, técnico e médico. Por exemplo, dos professores que têm carga horária aí numa escola de manhã, em outra escola à tarde, médicos que têm plantão num hospital de uma determinada região e depois ele tem outras funções em outros hospitais, são exemplos disso, tá? Eu achei importante a gente trazer esse assunto para que a gente conheça de fato, né, o que pode, o que não pode aí na função que envolve a função de perito, seja ele do tipo oficial, seja ele do juízo, seja ele do perito, seja ele um perito assistente, tá ok? Nós temos aqui uma questão de concurso que eu trouxe para vocês, né, onde ela diz o seguinte: a perícia complexa prevista no Código de Processo Civil autoriza o juiz nomear mais de um perito e a parte indicar um perito assistente técnico, né? E aí, a gente marcaria essa questão? Vamos analisar? Olha só, a gente acabou de falar da perícia complexa, né? Aquela perícia que necessariamente precisa aí e pode ser nomeado outros peritos de outros conhecimentos, de outras áreas do conhecimento, mas que não são designados outras perícias, sim, tratando de peritos com laudos produzidos para essa perícia inicial, tá? Então nós temos aí o juiz, a perícia complexa, ela autoriza o juiz nomear mais de um perito e a parte indicar um assistente técnico. Então, se a gente analisar essa assertiva, né, a gente até tende a pensar que ela estaria correta, mas não está. Por que não está? Por conta desse E aqui, né? Lá a gente viu anteriormente que aqui, ó, o perito do juízo é sempre nomeado quando o perito assistente... Não, perdão. Opa, tá aqui. Cadê? Aqui mesmo, é isso, perdão. Fala lá, ó. Perícia complexa, achei. É aquela perícia cuja análise de fato ou coisa ou pessoa depende de conhecimentos pertencentes a áreas diversas. Não se trata de uma segunda perícia, como eu li para vocês, mas sim de uma perícia única, elaborada por mais de um perito, tá? É só isso que ele diz. Então, se a gente olhar lá o enunciado, ele autoriza o juiz a nomear mais de um perito? Sim. E a parte indicar um assistente? Ela não fala nada, ela até pode, mas o CPC não tem previsão disto, ok? Muito cuidado, né? Então, muito cuidado. Letra B. Autoriza o juiz nomear um perito e a parte indicar mais de um assistente técnico. Ele até pode indicar, mas como a questão está dizendo, a perícia complexa prevista no CPC, não tem previsão nenhuma dizendo que a parte tem que indicar mais de um assistente técnico, né? Ela até pode, mas não tem previsão lá no CPC. Nós temos aqui, letra C, não se aplica ao direito processual vinculado ao direito das relações de consumo. Não faz menor sentido. Obviamente, esse assunto, né, aos direitos relacionados ao consumo, lá ele trata o direito como um todo, todas as suas nuances, né? E não segrega nenhuma área do direito. Então, essa C também não está correta. Letra D. Não se encontra em consonância com o sistema de perícia única,
previsto no artigo 421 do Código de Processo Civil. Também completamente equivocada, dizendo que essa perícia complexa ela não se encontra em consonância com a perícia única. Lógico que se encontra, tanto é que ela deriva da perícia única. Então não é de se marcar. Letra E, então, foi a única que sobrou, né? Provavelmente seja ela, né? Então, mas vamos ver o que ela está nos dizendo, essa assertiva. Foi prevista pelo legislador infraconstitucional exatamente em face de hipótese que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, como nas hipóteses previstas no direito processual ambiental. Se está lá no Código de Processo Civil, está lá na Constituição Federal, obviamente vai estar no direito processual ambiental. Mas ele fez isso, quem fez essa questão fez mais como uma pegadinha, né? O que ele está dizendo aqui? Que foi prevista, né, pelo legislador em face de hipótese que abranja mais de uma área do conhecimento. Então, obviamente, nós marcaríamos a letra E. Quando se trata de impedimento ou suspeição, lá no item, né, 16 da norma, ele vai dizer que são situações fáticas ou circunstanciais que impossibilitam o perito de exercer regularmente suas funções. Por que isso é importante? Porque o perito, quando ele aceita um trabalho, quando é ou nomeado pelo juiz ou por uma parte, é contratado por uma parte, seja ele também um perito oficial lá do Estado, ele tem que se declarar impedido ou em suspeição se ele não puder exercer essa função de forma regular. Então a norma é bem clara, ele pode exercer? Pode, mas não deve. Ele até exerce e pode não acontecer nada com ele, porque não houve, né, alguma situação que identificou que ele poderia estar exercendo aquela função irregularmente. Então a norma diz, são situações fáticas ou circunstanciais, que dependem de algum fato específico ou de alguma circunstância que o perito esteja envolvido, que ele não possa exercer aquele trabalho. Então nós temos aí os tipos de impedimento, né, que nós vamos tratar nesse momento. Nós temos o impedimento legal e o impedimento técnico. O impedimento legal, o perito contador nomeado ou escolhido deve se declarar impedido quando não puder exercer suas atividades com imparcialidade. Ou seja, se algo que tenha alguma circunstância que tenha naquele trabalho que ele não consiga exercer sua profissão com imparcialidade, ele deve se declarar impedido legalmente. E aqui a norma traz alguns itens, né? E sendo que o primeiro deles o perito tem que se declarar impedido legalmente quando for parte do processo. Obviamente, macula aí toda a idoneidade do perito se ele for parte do processo. Mesmo que ele tenha responsabilidade, não vá fazer nenhum laudo enviesado para o seu lado, não é de bom tom que ele participe. Então não é de bom tom que a própria norma o proíbe. Ele deve se declarar impedido legalmente. Ou na segunda, no item B da norma diz, ele deve se declarar impedido quando tiver atuado como perito contador contratado. Para a gente relembrar, quem é o perito contador contratado? É aquele contratado pelas partes, né? Quando ele foi perito contador assistente de alguma parte. Então, se ele tiver já sido contratado, né, ou prestado depoimento como testemunha no processo, ele não pode ser mais perito dentro desse processo, né? Perito nomeado, tá bom? Se ele já foi contratado, ele não pode ser nomeado. Então, essa é uma característica. Temos também a letra C, que quando ele tiver cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou em linha colateral, até o 3º grau, postulando no processo, ou entidades da qual esses façam parte de seu quadro societário ou direção. O que isso quer dizer, meu amigo? Se tem parente no processo, direto, indiretamente, ou faz parte da família, declare-se impedido.
Porque a norma ela é bem abrangente quando fala de parentesco, né? De cônjuge. Já teve algum relacionamento com alguma parte do processo? Declare esse impedido legal, você vai ser muito mais feliz na sua vida, tá? Deixa eu liberar aqui. O item D da norma vai dizer: ele deve se declarar impedido legalmente, lembrando que esse é um dos tipos de impedimento. Todos esses que eu estou listando é tipo de impedimento legal. Tem outro tipo de impedimento que é técnico, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, impedimento legal, quando tiver interesse direto ou indireto, mediato ou imediato, por si, por seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou em linha colateral, até o 3º grau, no resultado do trabalho pericial. O que ele quer dizer? Migão, se tu tem interesse no processo, você, o seu cônjuge ou algum parente seu, declare esse impedido legalmente. Você vai ser muito mais feliz. Tá? É isso que ele está dizendo. Quando a gente vai falar, e tem mais alguns outros itens que aí eu convido vocês a pesquisarem lá na norma, porque ela é exaustiva, mas eu disse algum deles. Agora a gente vai falar sobre o impedimento técnico. Ah, professor, impedimento técnico é fácil. É impedimento que o cara não tem capacidade técnica para poder realizar a perícia, ele não tem conhecimento. Calma lá. Não somente, tá bom? Impedimento técnico, ele é um impedimento por motivos técnicos, obviamente, estou lendo a norma para vocês, a ser declarado pelo perito. Decorre da autonomia, estrutura profissional e da independência que devem possuir para ter condições de desenvolver de forma isenta o seu trabalho. Vejam que eu enfatizei esses 3 itens: autonomia, estrutura profissional e independência. O perito tem que ser independente. Ele não pode depender das partes, não pode depender de algum outro profissional dessa lead, desse processo, para que ele opina, né? Ele tem que ser totalmente dependente. Então, se ele não tem dependência, ele perdeu toda a sua imparcialidade, ou seja, ele já, além de não ter o impedimento técnico, aí ele passa a ter também o impedimento legal, se algo, né, macular a sua imparcialidade, né, por forma de dependência. Então, vamos voltar aqui. Autonomia, estrutura profissional é algo que macula a sua independência. E aqui ele dá exemplo. O impedimento técnico, aqui no item A da NBC, ele diz o seguinte: a matéria em litígio não pode ser de sua... Não pode. Quando ela não é de sua especialidade, declara-se impedimento técnico. Tá? Se ele não é especialista, ele não tem experiência, de fato, uma expertise no assunto, ele deve se declarar impedido tecnicamente. A letra B ela vai dizer: constatar que os recursos humanos e materiais de sua estrutura profissional não permitem assumir um encargo. Ele pode ter capacidade técnica, pode ter experiência naquele assunto, mas às vezes é um assunto volumoso, é um assunto ao qual ele não consegue, não tem recursos para poder trabalhar. Então não adianta ele querer bater cabeça, ele querer executar aquela tarefa a qual a estrutura dele não permite. Se por um acaso o laudo dele for impugnado por uma das partes, e uma das partes dentro dessa impugnação, o que é impugnar? É dizer que não concorda, né, sobre aquele laudo. Ele dizer essa impugnação, né, está fundamentada dizendo que ele não tinha capacidade nem de estrutura física, nem material, nem de pessoal para poder exercer um trabalho volumoso, e isso for provado, teoricamente, né, ele deveria ter sido declarado impedido tecnicamente, embora ele tenha toda a expertise naquele assunto, mas por falta de recursos, como diz a norma, materiais, recursos humanos e de estrutura profissional, ele deveria ter pedido, né, ter sido impedido tecnicamente, né? É um impedimento técnico. E aqui mais um item, né, que ele diz, que é a letra C. Também tem outros mais, depois eu convido também vocês a lerem a norma. Aqui ele dá um exemplo de um impedimento técnico.
ter o perito contador assistente atuado para outra parte litigante na condição de consultor técnico ou contador responsável. Se é contador do cara, da outra parte, e aí foi contratado para poder ser um perito assistente. Não pode. Declara-se impedido. Né? É um impedimento técnico. Se você é contador de uma parte e está sendo contratado por outra, não faz nem sentido. A própria norma já diz que é um impedimento técnico. Dito isso, a gente passa para a suspeição, que é uma forma também de o perito contador, né, se declarar que não pode atuar naquele processo. A norma diz lá no item 22 o seguinte: o perito contador nomeado ou escolhido deve declarar-se suspeito. Então, suspeição indica ser suspeito em algo, né? Deve se declarar suspeito quando, após nomeado, contratado ou escolhido. Então, vejam bem, a norma fala sobre contratado também. Então, fala do perito contador assistente. Verificar a ocorrência de situações que venham suscitar suspeição em função da sua imparcialidade ou independência e desta maneira comprometer o resultado do seu trabalho. E aí, tão logo ele diz lá algumas alíneas. E diz lá: em caso de suspeição, aos quais estão sujeitos o perito contador, são os seguintes. Letra A: ser amigo íntimo de qualquer das partes. Professor, o que é ser amigo íntimo? É o que eu falei em sala de aula para os meninos. Meu amigo, a norma não diz o que é ser amigo íntimo. Se ela não diz, cara, se tu conhece a pessoa e por algum motivo pode ser declarado que é amigo de certa forma de alguma das partes, não aceite, declare-se em suspeição e pronto, né? Você se declara impedido primeiramente, porque se você fizer um trabalho, você pode incorrer em suspeição. A letra B: ser inimigo capital de quaisquer das partes. O que é inimigo capital? Envolve capital, envolve dinheiro. Você deve para alguém. É declarado suspeito em ser perito da outra parte ao qual você tem essa inimizade capital. Ser devedor ou credor em mora de qualquer das partes. É declarado suspeito. Ou não só você, como um dos seus cônjuges, parentes, destes em linha reta ou em linha colateral. Aí vem aquela mesma descrição de cônjuge ou parente que a norma já diz mais acima, que eu elenquei para vocês. Então, se você é devedor ou credor de alguma das partes, é declarado como suspeito. Ou seu parente, seu cônjuge, enfim. E por aí vai. Então, também convido a ler a norma para que vocês entendam o que é ter impedimento de forma legal, de forma técnica ou em suspeição, né? Que é o perito ser suspeito para poder trabalhar naquele processo, naquela lide. Dito isso, nós temos aí o exercício que eu estava trabalhando com vocês. Vou ler novamente o enunciado que diz o seguinte: de acordo com a LBC, PP 01, perito contábil, de acordo com a LBC, PP 01, perito contábil, relacione os tipos de impedimentos apresentados na primeira coluna com as situações descritas na segunda coluna. Aí tem lá, número 1, impedimento legal. Número 2, impedimento... E aqui ele dá 3 itens. Ser herdeiro, presuntivo ou donatário de alguma das partes. Impedimento legal, técnico, científico ou suspeição. Vamos voltar lá na norma. A gente vai ver que herdeiro presuntivo é uma suspeição. Está lá na letra D, se vocês pegarem a norma aí. Está lá, ser herdeiro presuntivo ou donatário de alguma das partes ou de seus cônjuges. Está lá dentro do impedimento sob suspeição. Então aqui você já colocaria o número 3, né? Suspeição. Tiver mantido nos últimos 2 anos ou mantenha com alguma das partes ou seus procuradores relação de trabalho como empregado.
nós vamos ver como empregado, né? Que ele está dizendo. Então nós vamos ver que de fato trata-se de um impedimento legal, não é um impedimento técnico, não é uma suspeição, mas é um impedimento legal. Tá lá na letra, deixa eu ver, eu tô aqui só até com a letra D, mas esse, se eu não me engano, ele tá até na letra E ou letra F da norma. Se você tiver a norma completa aí, você vai ver que ele trata-se de um impedimento legal, tá? Você não pode ter trabalhado com alguma das partes. Assim como também a letra B, de impedimento legal, vai dizer, quando tiver atuado como perito contador contratado ou prestado depoimento, também faz parte. Ele vai dizer também, aqui, cadê? Vai estar em outras alíneas. Mas a letra B também corrobora para que a gente entenda que esse item é um impedimento legal. Então, portanto, aqui nós colocaremos o número 1, impedimento legal. Terceira assertiva diz, é um impedimento a matéria em litígio não ser de sua especialidade. Então aí já bateu o martelo, né? A gente já sabe que é um impedimento técnico. Então, se a matéria em litígio, a matéria que está sendo discutida, o objeto da lide não é de sua especialidade, é de ser declarado um impedimento técnico. Portanto, número 2 e a sequência correta. Tá joia? Então, galera, obrigado. Um abraço a todos. Espero que tenham bons estudos aí com esse material que a gente publicou lá no Moodle. Até mais. Tchau, tchau.